A OPEP, o maior cartel de petróleo do mundo, está desmoronando. Será que estamos presenciando o fim do petrodólar? Pequim e Moscou finalmente conseguiram o que queriam? Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Pessoal, o mundo está mudando rápido. Guerras por recursos, proliferação nuclear, desastres ambientais e caos financeiro estão remodelando a vida como a conhecemos. Parece que estamos cada vez mais perto do fim dos tempos. Por isso você já deveria começar a se preparar para o apocalipse com o livro The Four, Illustrated Survival Guide to Four Apocalypses. Imagine 4 formas da humanidade se autodestruir, lindamente ilustrado. Ele me dá centenas de dicas práticas sobre como fazer coisas como construir uma armadilha para peixes quando o nível do mar subir devido ao aquecimento global. Ou fazer um bolo de gelo para sobreviver à era do gelo se os cientistas estiverem errados sobre o aquecimento global. E, no provável caso de um apocalipse zumbi, ele mostra como construir essa prática e útil fortaleza de caminhão do fim do mundo. Não se esqueça dos espinhos mortais. Olha, seja você comprando isso para alguém que você ama ou para si mesmo, para dominar o planeta depois do fim da civilização, compre este livro. É tão bom que você vai torcer pelo fim do mundo. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code para comprar o livro. Não se esqueça de usar meu código promocional UNCOVERED4BOOK para um desconto especial. Lembre-se, após o apocalipse, seu dinheiro não terá valor, então é melhor gastar agora em algo útil. Agora vamos para a história de hoje. Na terça-feira, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão sair do cartel de petróleo da OPEP após quase 60 anos de participação. Isso é enorme. Por mais de 50 anos, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, controlou mais de 1/3 do suprimento mundial de petróleo. Mas agora, esse cartel pode estar se desintegrando bem diante dos nossos olhos. Será que este pode ser o fim da OPEP, o regime comercial global que definiu a política e a diplomacia por mais de 80 anos? Parece que o sistema que sustentava o poder americano, o petrodólar, pode estar se transformando em algo completamente diferente. E o resultado será algo que autoridades em Washington, Pequim e Moscou nunca esperaram. Certo, vamos voltar um pouco. Afinal, o que é o petrodólar e qual é o papel da OPEP em tudo isso? Vamos ao passado, fevereiro de 1945. A Segunda Guerra Mundial se aproxima do fim. O presidente Franklin Delano Roosevelt, às semanas da morte, tem uma última missão. Um encontro com o rei da Arábia Saudita a bordo do USS Quincy. O acordo que eles fizeram foi o seguinte: os Estados Unidos garantiriam a segurança do Reino Saudita. Em troca, a Arábia Saudita manteria o fluxo de petróleo. E mais importante ainda, eles mantiveram o preço do petróleo em dólares, a mesma moeda lastreada em ouro usada pelas empresas americanas que perfuravam os poços. O padrão de precificação em dólar acabou sendo estendido aos países que formariam a OPEP: Iraque, Irã, Kuwait, Líbia, Venezuela, os Emirados Árabes Unidos e outros. E na década de 1970, após o fim do padrão ouro, sob o presidente Richard Nixon, sua administração usou esse comércio como arma, fazendo do petróleo o motivo pelo qual o mundo precisava de dólares. Isso se tornaria o nascimento do petrodólar. Funcionamento simples. As pessoas precisam de petróleo, que é negociado em dólares, então precisam de dólares. Os dólares não gastos de imediato foram reciclados, muitos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são basicamente promessas de pagamento. Então, os Estados Unidos acabam ficando na posição incomum de tomar empréstimos com base nos excedentes globais de dólares gerados pelo comércio de petróleo e pagar essa dívida na sua própria moeda. Esse arranjo sustenta o valor do dólar. Isso ajuda os Estados Unidos a manter seu enorme aparato militar que garante o livre fluxo de petróleo globalmente. Enquanto cada barril de petróleo bruto for precificado em dólares americanos, o mundo tem pouca escolha além de manter dólares, usar dólares e seguir as regras dos Estados Unidos. Esse arranjo, o petrodólar, faz parte da arquitetura invisível do poder americano, embora o sistema traga alguns riscos. A OPEP é literalmente um cartel. Eles fixam os preços do petróleo e decidem quanto petróleo produzir. Parece ilegal, e seria se empresas americanas fizessem isso, mas governos estrangeiros podem fazer o que quiserem. E eles já fizeram isso. Por exemplo, em 1973 produtores árabes impuseram um embargo aos Estados Unidos por causa do seu apoio a Israel.
Esse embargo diminuiu por um tempo o petróleo nos Estados Unidos, causando grandes filas nos postos. Pergunte aos seus pais. Outro choque do petróleo aconteceu em 1979, após a Revolução Iraniana. Nem preciso dizer que os americanos não ficaram nada felizes quando o sistema que eles ajudaram a criar acabou se voltando contra eles. Mas ainda assim essas crises passaram e o petrodólar continuou existindo. O domínio do dólar no comércio de petróleo era valioso demais para ser abandonado. E isso enlouquece os adversários dos Estados Unidos. A China odeia isso, a Rússia odeia isso, o Irã odeia isso. Durante anos, eles tentaram minar esse sistema por meio de contratos de petróleo dominados pela ONU, sistemas de pagamento alternativos e cúpulas do BRICS cheias de discursos grandiosos sobre uma ordem mundial multipolar. Bem, agora parece que eles finalmente podem realizar seu desejo. A era da OPEP, do petrodólar, pode estar chegando ao fim. O problema deles? Os Estados Unidos podem comandar a próxima fase do comércio global de petróleo, substituindo a OPEP. Desde janeiro, os Estados Unidos tiraram diretamente 2 dos maiores produtores da OPEP do jogo. Agora, um terceiro está saindo. Com a captura de Nicolás Maduro, o setor de petróleo da Venezuela ficou sob influência americana. Isso aconteceu por meio de uma combinação de sanções, pressão e acesso negociado. A capacidade da Venezuela de atuar como uma voz independente na OPEP na prática acabou. E a guerra em andamento com o Irã e o bloqueio ao redor do Estreito de Hormuz fazem com que os Estados Unidos estejam asfixiando o regime islâmico. 1/5 do suprimento mundial de petróleo passa por esse estreito, e neste momento os Estados Unidos controlam o que passa por ali e o que não passa. E agora, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que estão deixando o cartel da OPEP, citando interesses nacionais. Isso é importante porque os Emirados Árabes Unidos são um dos membros mais influentes da OPEP. Agora, os Emirados Árabes Unidos podem bombear quanto petróleo quiserem, sem restrições de cotas ou controle de preços da OPEP. Sobre o motivo da saída dos Emirados Árabes Unidos, há algumas razões. Primeiro, a saída ocorre após conversas entre Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos sobre o acesso a uma linha de swap de dólares de emergência, uma linha de crédito emergencial em dólares. Isso levanta uma pergunta óbvia. Por que uma das nações mais ricas do mundo precisa de uma linha de crédito emergencial? Deve ser pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, que interrompeu severamente as exportações de petróleo e gás dos Emirados Árabes Unidos. A rota de exportação existente deles, o oleoduto Habshan Fujairah, que vai por terra de Abu Dhabi até o Golfo de Omã, contornando o estreito, já está operando no limite da capacidade. Investidores estrangeiros estão preocupados e a moeda do país, atrelada ao dólar, pode sofrer pressão. Os Emirados Árabes Unidos estão financeiramente ligados a Washington atualmente, gostem ou não. Isso sem falar em energia verde. À medida que o mundo continua buscando alternativas aos combustíveis fósseis, uma nação produtora de petróleo pode querer vender o máximo que puder, o mais rápido possível, antes que essa janela se feche. Os Estados Unidos não precisaram forçar ninguém. Os Emirados Árabes Unidos podem ter agido conforme seus próprios interesses, que se alinham aos interesses americanos. Então, o que isso significa na prática? A OPEP controla cerca de 35% do comércio global de petróleo bruto. A saída dos Emirados Árabes Unidos vai reduzir esse número para cerca de 30%. Não é uma grande mudança por si só, mas se isso levar à desintegração total da OPEP, aí sim será uma grande mudança. Isso significa que os países poderiam extrair e vender todo o petróleo que quiserem. Um mercado livre para o petróleo bruto significa que provavelmente veremos preços mais baixos para o petróleo e para tudo que é feito a partir do petróleo refinado, desde gasolina e diesel até plásticos e asfalto. Se a gasolina for mais barata, tudo fica mais barato, pois o custo do transporte diminui. Mas esses preços também serão mais voláteis sem um cartel para mantê-los estáveis. E além disso, se a OPEP for destruída, os países poderão negociar petróleo em qualquer moeda que quiserem. O fim do petrodólar. Ou talvez não. Os países ainda podem negociar petróleo em dólares americanos. A maioria dos produtos já é negociada em dólares americanos, pois a moeda é estável, confiável e de livre circulação. Isso é útil para contratos de longo prazo. Como China e Rússia veem a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP?
pode acabar não sendo favorável para eles. Se os Estados Unidos controlarem o petróleo bruto na Venezuela e no Irã, então o poder decrescente da OPEP será parcialmente substituído por ainda mais poder americano. E isso vai deixar Xi e Putin tristes. O que acha? Comente abaixo, leia o máximo possível. Não esqueça de adquirir este guia de sobrevivência ao apocalipse lindamente ilustrado. Ele pode salvar sua vida ou apenas enfeitar sua mesa de centro enquanto ela existir. Acesse meu link para solicitar seu exemplar. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao American Covered.